Olá, começa agora o Senado Notícias. A medida provisória 882 de 2019 foi debatida em audiência pública nesta terça-feira na comissão mista que examina a MP. Ela alterou o funcionamento do Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, do governo federal e expandiu o papel do BNDES nesse programa e em privatizações. Uma mudança ao texto da medida está sendo proposta quanto ao Conselho Nacional do Trânsito, CONTRAN, para garantir maior participação da sociedade. As reuniões do CONTRAN são de portas fechadas e a sociedade não quer mais conviver com o CONTRAN da antiga. O CONTRAN da antiga é o CONTRAN que sempre exorbitou seus poderes nas suas atribuições. Quem não se recorda do kit de primeiros socorros? Toda a sociedade brasileira comprou o kit de primeiros socorros, depois veio uma nova resolução e falou assim, olha, não precisa mais. Está revogada a resolução. Com relação ao kit de primeiros socorros, senhor deputado, estava previsto no CTB inicialmente e foi revogado por uma lei também aqui com iniciativa aqui do Congresso, no ano de 1999. Então, não foi, na ocasião, uma resolução do CONTRAN que tratou disso. E a gente entende que, havendo interesse do Congresso em participar das reuniões, o CONTRAN seguramente irá franquear o acesso. Não vejo que seja necessária uma alteração do CTB para isso. O representante do setor de transporte de cargas e logística criticou a obrigatoriedade da identificação posterior do motorista de carga quando o veículo é multado e sugere mudança nesse ponto. Que realmente livre isso de uma vez, o motorista não ser realmente informado, que a empresa pague a multa e que a gente realmente possa cumprir, ou seja, com o nosso papel, que é de abastecer a cidade. Para este consultor do Senado, a MP 882 fortalece o protagonismo do BNDES em processos de privatização e outros, podendo ser contratado diretamente pela administração pública para apoiar essas ações. Isso reduz digamos que a carga burocrática. Para cada projeto, para cada obra ou contratação, nós tínhamos um processo administrativo, isso se repetia a cada item dentro da PPI. Com isso, acaba provavelmente tendo mais celeridade. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, avaliou como muito positivos os resultados alcançados pelo Congresso no primeiro semestre de 2019. Ele falou também sobre as expectativas para o restante do ano. Fernando Bezerra Coelho deu destaque para a reforma da Previdência, avaliando que ela deve ser concluída até o final de setembro e disse que ela vai abrir espaço para outras propostas importantes, como a reforma tributária e desestatizações. Veja os principais temas comentados pelo senador. Previdência. Nós trabalhamos com um prazo de 45 dias a partir da chegada da reforma da Previdência aqui no Senado. Como ela ficou de ser votada em segundo turno na Câmara dos Deputados até o dia 7 e 8 de agosto, a nossa expectativa é que a gente possa concluir a votação em 2 turnos no Senado Federal até aproximadamente o dia 20 de setembro. São mais de 2.000 municípios com regime próprio de Previdência. Não dá para cada um ter um. Portanto, o Senado, como a Casa da Federação Brasileira, deverá sim incluir os estados e os municípios na reforma da Previdência. Eu acredito que o governo deverá ter, na reforma da Previdência, entre 54 e 60 votos. Reforma tributária. O governo está trabalhando em cima de uma proposta de reforma tributária que aposta na simplificação, que aposta no combate à evasão, que aposta na justiça fiscal. Quando ela for formalizada e chegar aqui no Congresso Nacional em meados de agosto, certamente essa proposta do governo deverá centralizar o debate e merecer a prioridade na tramitação nas 2 casas. Lei de diretrizes orçamentárias. Nós estamos aqui debruçados em relação à reforma da Previdência, que é muito mais importante que a votação da Lei de diretrizes orçamentárias, que também é importante, mas será feita na primeira semana de agosto. Indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada nos Estados Unidos. Apesar de toda a polêmica e o debate em torno dessa indicação, ela ainda não foi formalizada pelo senhor presidente da República, mas se ela for formalizada, o governo tem votos para aprovar, tanto na comissão quanto no plenário.
Como disse o líder do governo no Senado, o parecer do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 está previsto para ser votado na Comissão Mista de Orçamento no início de agosto. O relatório do deputado Cacá Leão seria examinado na última semana, mas a reunião foi cancelada por causa da votação da reforma da Previdência no plenário da Câmara dos Deputados. O relator fez alterações no projeto original enviado pelo Executivo. O parecer prevê a possibilidade de reajustes salariais para o funcionalismo público, mas a iniciativa caberá ao governo. O Executivo havia previsto apenas a correção das remunerações nas Forças Armadas. Os senadores comentaram o tema. O parlamento tem que tomar iniciativa política. E a prioridade é essa, produzir um orçamento aqui que crie condições para o Estado brasileiro investir, alavancar a economia do nosso país e o seu desenvolvimento. E é como se faz isso através de políticas públicas. Já estamos trabalhando, nas relatorias, apesar que não tem ainda a definição de todas, mas nós estamos trabalhando já para enfrentar no final do ano a LOA, que é a lei do orçamento. Então estamos já trabalhando nos ministérios, conversando, para poder, para o ano que vem, oferecer realmente uma peça mais real e não fictícia como é hoje. A aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias é requisito para o início do recesso parlamentar. As diretrizes servem de base para as discussões da Lei Orçamentária Anual a ser votada até o final do ano. Mesmo sem o exame da LDO pelo Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, justificou o recesso parlamentar a partir do dia 18 de julho. Vamos votar a LDO no retorno do recesso. Já determinei que nós fizéssemos um recesso branco em respeito ao trabalho do Senado Federal, ao trabalho da Câmara dos Deputados ao longo desse semestre, que foi, ao longo das últimas 2 décadas, o semestre mais produtivo do Senado Federal. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou também sobre a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. O texto base, que foi aprovado no último dia 10 de julho pela Câmara dos Deputados, deixou os entes federativos de fora da reforma. Agora, os senadores discutem a apresentação de uma PEC paralela. Eu defendo que inclua. Eu sempre defendi, o Senado Federal é a Casa da Federação. A Casa da Federação tem que cuidar dos estados e dos municípios brasileiros. E o senador Tasso Gereissati e outros senadores que nós temos conversado ao longo desses dias, muitos senadores também têm essa defesa em relação à inclusão. Então, nesse caso, se o relator da matéria, o senador Tasso, tem o desejo de incluir, se há o sentimento do Senado como Casa da Federação, eu espero que o Senado possa debater e incluir os estados e municípios na nova Previdência. A reforma da Previdência ainda precisa ser aprovada em segundo turno pela Câmara dos Deputados. E quando chegar ao Senado, será examinada primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça. Também está na pauta da CCJ, no segundo semestre, o pacote anticrime apresentado ao Congresso no mês de fevereiro pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. O relatório do senador Marcos Duval foi lido na última semana na Comissão de Constituição e Justiça. Uma das principais mudanças foi em relação aos informantes de crimes de corrupção. Ele incluiu a proteção dessas pessoas e a possibilidade da recompensa caso os cofres públicos sejam ressarcidos. O preço que se paga é muito grande. Primeiro, ele vai ter que mudar a sua identidade, dependendo do nível do crime organizado, do crime de corrupção. Ele vai ter que mudar da cidade, mudar do seu estado. Ele não pode perder o emprego dele, vai ter que ser relocado. Então, tem um preço. E você pagar de 1 a 5% é o que os países do primeiro mundo estão fazendo para combater a corrupção. Outra mudança foi a retirada da hipótese de se alegar legítima defesa em feminicídios. No texto sugerido pelo governo, o juiz poderia deixar de aplicar a pena se o crime tivesse sido cometido com violenta emoção. Em discussões promovidas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, esse ponto do projeto havia sido criticado. Esse dispositivo não é para policiais, esse dispositivo é geral e traz preocupação às mulheres, sim, a introdução da violenta emoção como excludente de ilicitude de um excesso da legítima defesa, porque a gente sabe que nos crimes contra a mulher, uma das alegações comuns dos homens é: eu estava rebatendo. Isso também, sem dúvida, acarretaria uma chuva de revisões criminais nos tribunais brasileiros. Os grupos femininos estavam muito preocupados
que isso pudesse ser utilizado pelos feminicidas para poder responder ou justificar suas ações. Tentamos cercar para garantir para as mulheres que ninguém iria utilizar dessa lei, desse trecho do artigo, para poder se beneficiar no cometimento de um crime contra a mulher. O pacote anticrime é dividido em 3 projetos. O primeiro, que trata do combate à corrupção, e o segundo, que criminaliza o Caixa 2, já possuem relatório dos senadores Marcos Duval e Márcio Bittar. O terceiro, que transfere o julgamento de crimes comuns conexos ao processo eleitoral para a Justiça Comum, ainda aguarda relatório do senador Rodrigo Pacheco. Os projetos são os mesmos entregues pelo ministro Sérgio Moro à Câmara dos Deputados em fevereiro. Para economizar tempo no debate, a senadora Elisiane Gama reapresentou as propostas no Senado. Nós precisamos agilizar essa aprovação e tramitação dentro da CCJ dos 3 projetos para que a gente possa, o quanto antes, fazer a sua votação no plenário do Senado. É uma resposta muito importante para o Brasil. O projeto, nós pegamos ele de uma forma fiel àquilo que foi apresentado pelo ministro Sérgio Moro e aqui dentro do Senado, tramitando, vai para a Câmara dos Deputados, se tiver que voltar para o Senado, volta e aqui seguirá para a sanção presidencial. O ex-governador do Tocantins e ex-deputado constituinte Siqueira Campos tomou posse nesta terça-feira como senador da República. Ele assume a vaga deixada pelo senador Eduardo Gomes, que se licenciou da função para assumir um cargo no governo do Tocantins. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ao longo dos anos 80, Siqueira Campos liderou movimentos populares que defendiam a criação do estado de Tocantins, efetivada pela Assembleia Nacional Constituinte de 1988. O senador foi o primeiro governador do estado, cargo que exerceu por 4 vezes. Ele também já foi deputado federal e vereador na cidade de Colinas, Goiás. O senador completa no próximo dia 1º 91 anos de idade. Junto comigo, nós fomos defender o Brasil, defender as diversas regiões, os diversos estados da federação e os interesses do nosso povo. O filho de Siqueira Campos, o ex-senador Eduardo Siqueira Campos, afirmou que o pai defenderá os mais pobres no parlamento. Você enfrenta o tempo, as dificuldades, é um reformista, um inconformado, um brasileiro que das camadas mais simples conseguiu fazê-los representar e sempre me disse: meu filho, não aqueles que a gente conhece o rosto, mas aqueles sem nome e sem rosto. É por ele que nós temos que trabalhar. Os senadores acreditam que a experiência do novo parlamentar vai ajudar nas discussões de projetos para tirar o Brasil da crise econômica. Eu tenho certeza que vou aprender muito com o senhor aqui no dia a dia, como aprendo aqui com tantos outros senadores mais experientes. E o senhor vai nos ensinar muito. Com a sua experiência e o seu conhecimento, com sua condução firme, como a que marcou a luta pela criação do estado de Tocantins, a nos guiar pelos caminhos, lado a lado, para suplantar esse quadro de dificuldades que o Brasil atravessa desde 2016. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou que, ao aceitar o convite para compor o governo do estado de Tocantins, Eduardo Gomes reconhece a importância histórica de Siqueira Campos. Esse gesto que Vossa Excelência faz hoje, de ocupar um espaço na gestão estadual como secretário de governo e dar ao primeiro suplente da chapa que foi eleita em 7 de outubro do ano passado, é um gesto de reconhecimento à biografia do senador Siqueira Campos. Todos nós, deputados federais, senadores, quando temos um desafio pela frente, todos nós temos uma frase: nós entendemos de voto, porque o Tocantins foi feito e foi gerado no voto do Congresso Nacional, do plenário do Congresso Nacional. O programa Minha Casa Minha Vida não só vai continuar, como deve ser ampliado. A opinião é do senador Vanderlan Cardoso. Em entrevista à jornalista Renata de Paula, ele comentou as mudanças no programa que foram anunciadas pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, no mês de junho.
Criado em maio de 2009, o programa Minha Casa, Minha Vida entregou mais de 4 milhões de moradias em 10 anos. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Vanderlan, do PP de Goiás, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Seja bem-vindo, senador. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Senador, a Comissão de Ciência e Tecnologia realizou uma audiência pública a partir de um requerimento que o senhor apresentou para debater os desdobramentos previstos pelo governo para o programa Minha Casa, Minha Vida nos próximos 4 anos. A primeira questão é: o programa Minha Casa, Minha Vida vai continuar? Vai continuar. Tudo que dá certo, né? E o programa Minha Casa, Minha Vida, ele deu certo no nosso país, então a tendência não é somente continuar, mas ser ampliado, né? Como foi anunciado hoje pelo ministro Canuto, já um programa diferenciado para baixíssima renda. Então a tendência é de ampliarmos os recursos para o programa Minha Casa, Minha Vida. Só para explicar para o telespectador, no dia que a gente está gravando esse programa, houve uma audiência pública na Câmara dos Deputados com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e ele anunciou várias mudanças no programa, né? Em audiência pública na Câmara dos Deputados, ele apresentou diversas mudanças, né, no programa, e entre as mudanças está limitar o acesso para famílias que tenham até 7 salários mínimos de renda. Qual que é a opinião do senhor a respeito? Uma faixa que existia do programa deixa de existir, né? Eu acho que está havendo aí talvez uma maneira de expressar errado, né? Já que ele apresentou para baixíssima renda hoje, né? O programa para as pessoas que praticamente quase não existe, que não tem renda, né? Que teria ali simplesmente uma contribuição, ou seja, um aluguel simbólico bem pequeno, e essas pessoas serem donas das suas casas num decorrer de tempo, que está para ser definido, né? Ele anunciou isso hoje, mas ainda não colocou como é que vai ser formalizado o programa. E com relação o programa acima de 7 salários mínimos, eu creio que é uma ampliação que eles querem fazer devido ao que tinha para essas pessoas que tinham renda acima de 7 salários, estava um pouco limitado. Então, que agora, lógico, aumentando, com certeza, que já foi anunciado que vai aumentar também um pouquinho o juro, que hoje está em torno de 8 e pouquinho, passar para 9%, né, que eu acho muito alto, né? Os juros para o programa Minha Casa, Minha Vida, independente da faixa, certo? Talvez aí atingindo até os 7 salários de renda, em torno aí de R$7 mil, deveria ser em torno de 5%, 6%, né? Que esse é o valor que é remunerado ao trabalhador quando deposita ali, né? Quase que é obrigado mesmo, o fundo de garantia, né? Não dá mais do que isso hoje, né? Entre 5%, no máximo 6% de remuneração. Em audiências públicas anteriores, tanto no Senado quanto na Câmara, o ministro do Desenvolvimento Regional, ele disse que os recursos para o Minha Casa, Minha Vida estavam garantidos até o meio do ano, né? Que a partir de então dependeria do Orçamento Geral da União, dependeria do Congresso Nacional conseguir disponibilizar esses recursos. O que mudou de lá para cá, senador, para o senhor acreditar que está garantida a continuidade do programa? Assim, alguma coisa no financiamento? Olha, os recursos, aqueles que são oriundos do Fundo de Garantia, esses já estão garantidos porque tem esses recursos. Há alguns recursos que era do Tesouro, isso está sendo garantido através, e vai ser aprovado, porque hoje não está tendo outra saída, né, para o Brasil, aquela regra de ouro, né, que é o PL 4, dando aí um suporte, né, a emissão de título da dívida do Tesouro de quase 250 bilhões de reais. Com isso, vai ter recursos aí não somente para o programa, né, mas também para outras áreas. Como houve contingenciamento em todas as áreas, nós vamos resolver essas questões agora com esses recursos que acredito que semana que entra está sendo aprovado aqui no Senado Federal. Havia uma demanda dos prefeitos que pediram ao governo federal o destravamento das obras e contratos do programa Minha Vida, né? O senhor acompanhou essa demanda, a marcha dos prefeitos e tudo. Em que pé o senhor imagina que está agora? Olha, eu fui prefeito, né, e construí muitas casas aí através do programa Minha Casa, Minha Vida. E a morosidade que se tem, né, a burocracia em torno de um projeto tão complexo como esse, havia uma reivindicação dos prefeitos que fossem feitos direto, sem ter
participação aí da Caixa Econômica. Eu não vejo dessa maneira porque a Caixa Econômica tem um corpo muito técnico, né? Talvez no intuito aí de querer apressar, pode ser que dificulte ainda mais, né? Então tem que se ter esses, né, tudo que envolve recursos públicos, tem que ter a segurança, né? Mas nós temos como apressar um pouco mais, tirar um pouco das burocracias, muito documento que tem que ser apresentado, tanto aqueles que vão pleitear o financiamento, né, subsidiado, tanto documento que nós precisamos tirar uma parte desses documentos para que simplifique, ou seja, a pessoa que tiver condições, já ficou provado que ela tem condições, ela pode ter acesso ao financiamento, que seja liberado e feito o mais rápido possível. Com isso, nós vamos ter o quê? Uma geração de emprego, já que na construção civil, né, gera-se milhares e milhares de empregos, né, e vamos ter renda, né, através de quê? Ou geração de impostos e esses recursos que ficam nos municípios. É muito espalhado, já que esse programa, ele beneficiou todos os municípios, não foi só os municípios grandes e os médios, né? Principalmente os municípios pequenos. É comum hoje a gente andar pelo país, por menor que seja a cidade, você vê ali o programa Minha Casa Minha Vida na cidade. Então, com isso, gera riqueza no município, gera renda, e isso é muito bom. Eu vejo como esses recursos que foram liberados agora, no estado de Goiás, por exemplo, foi liberado 240 milhões para as medições que foram feitas em construções até abril. E já foi noticiado já pelo próprio Ministério que vamos ter para novas construções esse ano quase 4 bilhões de reais somente para o Estado. E esses recursos são do FGTS, do Orçamento Geral da União? Tem diversas fontes, né? Dependendo da faixa etária, né, que atende. Senador, em relação à audiência que foi realizada na Comissão de Ciência e Tecnologia, a gente estava falando sobre inovações que o Minha Casa Minha Vida vai trazer nos novos empreendimentos, né? Esse é um dos motivos da audiência ser realizada pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Quais são as inovações que o governo está prometendo para o programa nos próximos empreendimentos? Olha, é interessante que todas as áreas, né, independente se é educação, se é infraestrutura, não é só na ciência e tecnologia no Ministério, mas todas as áreas tem que ter tecnologia, tem que ter inovação, né? Eu até citei no dia da audiência ao secretário nacional, o senhor Celso Matsuda, que quando o prefeito da cidade, senador Candedo, nós fizemos um projeto pioneiro na construção de casa, onde, em parceria com a Universidade Federal, desenvolveu-se um modelo de fabricação de casas em parceria com o governo federal. Na época, isso foi em 2006 para 2007, o próprio presidente na época, que era o presidente Lula, mandou a sua secretária pessoal acompanhar esse projeto. E foi um projeto inovador que ele foi aprovado, né, pela Caixa, foi aprovado esse método construtivo, e ali nós fizemos o primeiro condomínio fechado para baixa renda, no modo construtivo rápido, um sistema de telhado diferenciado, térmico, e isso se espalhou pelo Brasil. Era né? parceria com a universidade? Com a universidade, porque como era um projeto inovador, esse método construtivo não estava aprovado pelo governo federal ou pela Caixa Econômica Federal. Então nós fizemos a parceria, houve a participação do governo federal, o interesse do governo federal, e ali nós aprovamos. Depois que foi testado, que foi aprovado, nós fizemos a primeira construção no Brasil com esse método construtivo, onde construímos 284 casas, né? E esse projeto tinha um conforto térmico maior. Um conforto térmico, era uma construção mais barata, rápida, e era feito com telhas isotérmicas, sem emendas, elas não tinham emendas, né? Então era rápida a construção, higiênico, térmico e com a durabilidade aí por mais de 50 anos, né, do telhado. Então, foi um método inovador que depois foi construído em Pernambuco, várias casas foram construídas, na própria usina que foi construída ali em Rondônia, não sei se eu não me engano é Giral, não lembro a usina lá o nome, foram construídas ali quase 5 mil casas para os trabalhadores nesse método. Por quê? Porque era térmico, rápido, em conta e e gerava também emprego e renda e receita. Então, por isso que nós pedimos que fosse feita uma audiência pública, né, apresentamos o requerimento,
e que fosse apresentado o que o Ministério, o que a Secretaria Nacional de Habitação tem de inovador, qual que é o pensamento e os projetos que tem pelos próximos 4 anos. Né? E o senhor ficou satisfeito com o que o governo apresentou? Ficamos satisfeitos. O secretário nacional é muito bem preparado, o seu Celso Matsuda. Né? Ele é uma pessoa muito séria, preparadíssima, e que apresentou dados reais, não, como diz no jargão popular, chutando números para a plateia, né? Para dizer, olha, o número é muito grande. Não, então ele fez ali um demonstrativo até 2022, quando vai o período de mandato do governo Bolsonaro, os investimentos que vai ter no programa Minha Casa Minha Vida. Senador, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.